Olá a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Recrutador Digital. Hoje recebendo o Daniel Costa, que é CMO do BWG, para bater um papo com a gente sobre a importância da comunicação e da marca empregadora no processo de recrutamento. Daniel, fica à vontade, se apresenta, a gente já teve o privilégio de trabalhar junto, uma honra aí te receber. Conta um pouquinho da tua história, o que você fez, como é que você chegou aí aonde você está hoje, e aí a gente começa o bate-papo, mas acho importante as pessoas aí te conhecerem. Destacar, né, autor de 2 livros, Endomarketing Inteligente e Não Existe Gestão Sem Comunicação. Bem-vindo mais uma vez, bola contigo aí, se apresenta, fala um pouquinho para a gente. Beleza, Gabriel, obrigado. Eu acho que, em primeiro lugar, a honra é toda minha de poder participar desse podcast, estar gravando aqui contigo. Te agradeço muito pelo convite. De fato, aí a gente até não trabalhou tanto tempo juntos, mas foi uma época bem intensa Exato. Tive a oportunidade aí de reconhecer a tua expertise, bacana, e que a gente está podendo ter essa oportunidade agora de conversar sobre temas de interesse mútuo nossos, né? Sendo bem breve com a minha história, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E com 14 anos, e tive experiências aí que foram desde atuar como mecânico de pneumáticos até ir para a área comercial. E nessa área comercial eu tive a oportunidade não só de vender pagers, que é uma coisa bem antiga, de porta em porta. De porta em porta. Depois eu trabalhei na Xerox, comecei lá também vendendo copiadoras de porta em porta, até seguir uma trilha de gestão que me levou para Claro, que era uma marca que surgiu lá em Porto Alegre. Vocês já devem ter percebido pelo sotaque que eu sou gaúcho, né? Como eu costumo brincar, gaúcho não praticante. Mas essa marca da Claro, que hoje é uma marca toda a América Latina, né? Começou lá em Porto Alegre, na província de São Pedro. E eu fui um dos primeiros funcionários da Claro, matrícula 0047, né, onde eu tive a oportunidade de liderar uma equipe de vendas também. Então, o meu início da trajetória foi na área comercial, mas estudando, né, na ênfase, eu fiz a escola de administração da URGS, lá a gente escolhia a ênfase, e a ênfase que eu escolhi foi a RH, que sempre foi minha grande paixão. E por conta aí de estar envolvido na área comercial, o marketing veio na sequência. Então, minhas 2 grandes paixões sempre foram, né, a gestão de pessoas e o marketing. Portanto, encontrei no endomarketing, né, esse marketing que a empresa desenvolve aí todos os esforços para dentro da organização como um lugar, um espaço onde eu podia congregar essas 2 paixões. E desde 2001, portanto, né, então há 20 anos, né, vai fazer 20 anos agora em maio, que eu atuo nessa área da comunicação corporativa. E já nessa trajetória, assim, né, isso me levou para diferentes caminhos, né? Comecei atendendo empresas de médio porte, mas em seguida passei a atuar como agência de endomarketing em alguns dos grandes players lá do Rio Grande do Sul, como Grupo Panvel, Grupo Zafari, antiga Avipal, que mais tarde foi adquirida pela Perdigão e mais tarde se tornou BRF, e que foram clientes nessa trajetória toda, né? O Perdigão comprou também o nosso contrato, esse contrato virou Brasil Foods, em 2000, e já atendendo clientes em São Paulo, apesar de estar lá tão distante, né? Já tinha clientes como o CSN, como a Renault em Curitiba, enfim. Depois veio a Eletropaulo e se consolidar em São Paulo foi um movimento bem importante aí da minha trajetória, porque apesar de vir, né, e a gente sempre sabe, né, o gaúcho sempre sofre um certo preconceito aí, né, mas afora, mas a gente conseguiu se fortalecer muito. E então, de 2001 até 2017, eu estava muito envolvido com os temas de endomarketing, mas já trabalhava, querendo ou não, assim, porque os nossos clientes sempre puxavam a atividade para employer branding
e para Employee Experience, antes mesmo dessas atividades, né, terem esta nomenclatura. Né? Então, uma atualização conceitual, na verdade, não mudou a praxis daquilo que eu já seguia e que em determinado caminho lá da Santo de Casa, que foi a agência que eu fui um dos cofundadores, que ainda é uma das maiores agências do Brasil e segue sua trajetória como agência de endomarketing, eu caí muito para formação de gestores, né, de líderes comunicadores, que já devem ter sido algo perto de 800 turmas de formação, algo como 8.000, 9.000 líderes capacitados, né? E também diagnóstico e projeto de comunicação corporativa, que sempre tiveram como base, né? Assim, um projeto de comunicação é sobre como a gente comunica a marca empregadora, como a gente comunica a jornada do colaborador. Né? Então, a base desses diagnósticos e desses planos que eu já executei em 65 grandes corporações brasileiras, e estamos no momento, né, que 66ª, sempre... até me perdi um pouquinho aqui, desculpa, né? Mas eles sempre tiveram como base essencial a gestão de pessoas na organização, como que essas empresas proporcionavam aí uma melhor experiência para o colaborador, para que o colaborador proporcionasse uma melhor experiência para o cliente, né? É um capítulo do meu livro, do segundo, né, que diz que o cliente vem em segundo lugar, porque eu sempre acreditei muito nisso, né? A experiência do cliente, ela é diretamente relacionada à experiência do colaborador. Se a gente consegue proporcionar esses mesmos atributos para ele, ele certamente entregará para o nosso cliente uma melhor experiência. E aí vim para o BWG para conseguir participar, né? Aceitei esse convite para conseguir participar desse movimento da transformação digital que acontece em todos os campos da gestão de pessoas e, em específico, na comunicação. Né? Afinal de contas, o mundo mudou radicalmente a forma como a gente consome, ouve música, se transporta, se hospeda, faz banco. Não teria como a comunicação se permanecer offline. Né? Então, esse movimento tem sido muito rico. Esses últimos 4 anos, o meu foco tem sido justamente em como ajudar as empresas, também, via de regra, empresas de grande porte, a fazerem uma comunicação mais efetiva das suas marcas empregadoras e das suas jornadas dos colaboradores. Enfim, né? Essa é a minha linha de trabalho hoje. Bacana, muito legal, Daniel. Acho que você já trouxe um panorama dessa transformação, né, ou atualização do conceito, enfim, sobre marca empregadora. Principalmente na gestão a gente vê muito isso, né? Às vezes as coisas vão trocando de nome historicamente, mas tem uma atualização ou outra, mas ela vai muito... já tem uma evolução, né? Quando a gente fala de marca empregadora, acho que a gente pode começar pelo início, né? O que é, então, essa tão falada marca empregadora e o que não é marca empregadora? Para a gente começar entendendo os conceitos e as limitações, né? As possibilidades quando a gente fala desses temas. Vou fazer um paralelo para explicar isso com os indivíduos, né? A gente acho que tem um conceito muito amplo, né? E as pessoas têm confundido muito o que é marca empregadora. Mas vamos pegar você e eu aqui, né? Tem características do Gabriel, e não são características físicas, mas tem características que te tornam único, um profissional único e diferenciado, né? Essas características tu conhece muito bem, e são características que certamente tu explora na tua carreira, né, para que essa carreira seja uma carreira bem-sucedida. E nas empresas não é diferente. Marca empregadora é aquilo que torna essas empresas únicas. Quais são os atributos de valor percebidos, não apenas pelos seus clientes, mas pelos seus colaboradores,
pelos seus acionistas que fazem essa empresa ser única e diferenciada. O que não é marca empregadora, portanto? Tudo aquilo que é um padrão de mercado não é marca empregadora. Tudo aquilo que todas podem ter ou é acessível para todas, então, assim, benefícios flexíveis. Isso faz da tua empresa, isso é um diferencial de marca empregadora? Provavelmente não, porque é algo que outras empresas também podem assumir, podem ter. Se esses benefícios flexíveis estiverem a serviço de uma estratégia de recursos humanos para atratividade, para retenção, né, que conecte os seus atributos de valor subjetivos, intangíveis, com essa prática, bom, aí, então, esses benefícios flexíveis fazem parte daquilo que nós chamamos de EVP, né, ou Employee Value Proposition, ou proposta de valor ao empregado, né, passa a ser um componente. Mas aquilo que não está vinculado a essa estratégia, esse jeito único de ser desta empresa, não necessariamente compõe um elemento de marca empregadora. A gente ficou muito contaminado, né, pelos padrões aí Google e Facebook, né? Minha empresa tem escorregador, tem mesa de ping-pong, tem comida liberada. Não, isso não necessariamente é marca empregadora. Marca empregadora é uma crença forte, cláusulas pétreas da nossa forma de se relacionar com todos os públicos de interesse da empresa. Aquilo que realmente a faz ser única. Muito legal, Daniel, porque a gente vê que essa percepção, enfim, essa visão dos artefatos, né, do que a gente chamaria dos artefatos de cultura, né, ela normalmente aparece antes dos próprios... É como se fosse o iceberg, né? A gente está vendo a ponta, mas não está vendo aquilo que está embaixo. E quando você fala desses atributos da marca empregadora, de uma marca empregadora forte, como aquilo que a distingue de todas as outras, né? Que a faz única, como é que a gente, de forma prática, porque acho que isso também é uma grande dificuldade, pelo menos na minha experiência, pode compartilhar um pouco da tua, nas organizações, de sair dessa estratégia, né, ou de ficar elucubrando ali uma série de coisas, mas não conseguir conectar com a prática. Como é que a gente identifica quais são esses atributos únicos, né? E não estou falando novamente aqui para frisar do escorregador ou da mesa de bilhar ou, né, dessas coisas que são de alguma forma supérfluas, né? É só um artefato ali. Como é que a gente identifica essas coisas e constrói a partir disso uma marca empregadora de forma prática? Porque também isso não é algo que a gente faz uma vez e está feito, é algo que se faz e refaz continuamente no dia a dia. Como é que é isso de forma prática? Sim, você tem toda a razão, é dinâmico, né? A gente está falando de um processo dinâmico. E aí eu vou em oposição ao que normalmente os especialistas sobre o tema falam. Porque, assim, marca empregadora não é um desejo, ela é uma realidade. Sim, não é porque nós, o board da empresa, se reuniu e definiu que teremos o atributo A, o atributo B e o atributo C, que vamos comunicar esses atributos para o mercado, que nós passamos a legitimá-los como válidos para tornar a nossa empresa única. Não é um desejo. É aquilo que a gente pode entregar na prática hoje. Até porque... eu insisto muito nisso, assim, né? Muito mais importante do que a empresa comunicar aquilo que ela faz, é fazer o que ela comunica. Então, assim, atributos de marca empregadora, que, como tu bem disse, assim, não são atributos, eles precisam ser comprovados na prática.
E aí por isso que eu digo que a minha linha vai em oposição, que é o seguinte, eu entendo, se a empresa vai começar, assim, vamos começar uma estratégia para já que precisamos, né, atrair e reter talentos, que é tão difícil hoje, eu não começo definindo os atributos de valor para que estes atributos influenciem a jornada do colaborador. Eu olho primeiro para a jornada do colaborador, para entender aquilo que é valor para ele, e a partir disso eu tenho os meus elementos, meus atributos de marca empregadora hoje. É isso que eu posso entregar. E aí, ok, não significa que a gente não enxergue gaps que são necessários, que precisam ser incluídos, e aí o plano é, isso eu tenho hoje, isso é um atributo de valor que eu posso entregar hoje, e é concreto, não é só um artefato cultural. Então, a minha estratégia de marca empregadora começa com este MVP, né? Começa com isso que eu tenho prova social hoje, que meu colaborador vivencia na prática. Mas nós entendemos que no médio e no longo prazo, outros atributos precisam ser incluídos, e aí nós vamos desenvolvê-los juntos. E, basicamente, o que tira isso do conceitual e transforma em prática é mapear junto a 3 grandes públicos o que é valor para esses grandes públicos. O primeiro, né, é o acionista, o stakeholder aí, é o dono da organização. Né? E aí vou pegar um exemplo, não sei se eu posso citar, mas vamos pegar a Magazine Luiza, que eu acho que está dando lições aí diárias sobre marca empregadora. O que é valor? O que é valor para a Luiza Trajano, essa líder tão admirável que a gente tem, essa mulher tão poderosa, né, e influente em tantos aspectos? O que é valor para ela e para os acionistas dessa organização, né, que são cláusulas pétreas da relação dela, né, com o mundo. Tá? O que é valor para os clientes dessa organização? Né? O que esses clientes realmente percebem como um fator de atratividade para se fazer negócios com essa empresa? E o que é valor para o seu colaborador? Na intersecção desses conjuntos, nós vamos encontrar a nossa proposta de marca empregadora. Nós vamos encontrar aquilo que é a essência do EVP, da proposta de valor ao colaborador. E esse é o nosso ponto de partida para a prática. Né? Ótimo. E quando a gente pensa, então, nesses 3 públicos, né, de forma geral, acionistas, stakeholders a gente pode até pensar de forma ampliada, né? Porque basicamente qualquer parte interessada numa organização é, por definição, um stakeholder. Mas aqui olhando para acionistas, alta liderança da organização, os clientes e colaboradores, né? Quais são os maiores desafios, onde você vê maiores desafios para construção ou para transformação desses gaps, né? Porque, assim, bom, a primeira coisa é o diagnóstico, a gente olha, tira uma foto e fala, olha, isso aqui é o que a gente encontra, é isso aqui que ocorre. Para chegar onde a gente almeja, né, essa visão de futuro, esse desejo, a gente precisa percorrer um caminho. Onde estão os maiores desafios e, na tua opinião, o porquê desses desafios estarem nesses públicos? Eu vejo 2 grandes desafios. Há outros, mas eu vou concentrar nesses 2 grandes. O primeiro é parâmetro concorrencial, na minha opinião. Porque, vamos lá, eu usei um exemplo do varejo agora, a gente pode pensar em N exemplos. Porque, ok, já coloquei o seguinte, né, que grande parte, assim, a construção, as cláusulas pétreas desses atributos, eles são subjetivos, né, são crenças. Mas eles precisam se materializar em entregas. E essas entregas, em alguma medida, custam ou tempo, ou energia, ou dinheiro. Mas eu sou balizado por parâmetros de mercado. Então assim,
se eu estou num segmento de restaurante, eu preciso de atrair fortemente cozinheiros e garçons. O que a concorrência está fazendo, né? Porque eu também não posso inviabilizar a rentabilidade desse negócio com entregas que me custem muito mais do que custam para a concorrência. Né? Dependendo do meu porte, claro, porque eu posso ser um restaurante de chefe, né? Um restaurante com assinatura, eu estou falando de outra coisa, mas porque isso não escala. A gente está falando também, né? Se eu quero ter alguma escalabilidade, eu preciso estar parametrizado no mercado. Então a gente vai ter lá médias, que são médias de remuneração, né? Mas também são médias de benefícios, são médias de desenvolvimento de carreira. A gente tem limites, por exemplo, se a gente estiver falando de uma grande rede de varejo, tu tem uma base operacional lá gigante, e é óbvio que nem todos vão poder se tornar diretores no longo prazo, né? Que tu vai ter um afunilamento do crescimento vertical e do crescimento horizontal, e a empresa tem que navegar o máximo possível dentro desse parâmetro. Eu não preciso oferecer, eu não consigo oferecer muito mais do que os parâmetros de mercado determinam, e nem muito menos. Se eu oferecer muito menos, eu também nem consigo. Tô fora. Né? Eu também estou fora. Eu tenho que navegar naquela faixa. Então, parâmetro concorrencial é um ponto importante. Né? E aí, assim, a gente não nos atributos subjetivos, né, nessas crenças fundamentais, eu não estou competindo com ninguém em tese. Mas na prática, em alguns casos, até estou. E aí eu vou voltar lá para o Magazine Luiza quando fala de diversidade. E que faz o seu programa de trainees, por exemplo, para atrair pessoas negras. Bom, outras redes de varejo não podem simplesmente copiar essa proposição, né? Ela já ocupou esse espaço enquanto rede de varejo, ela já ocupou esse espaço. Os demais parâmetros concorrenciais, ok, né? Então, remuneração, benefício, treinamento, desenvolvimento, tem várias coisas que outras empresas podem. Agora, na crença é difícil de concorrer. Nisso fica muito difícil de concorrer, então acho que é mais um exemplo do que torna a empresa única. Mas ainda assim, né? Depois que alguém já ocupa um espaço, tu entra pelo menos por uma fase em que tu pode explorar e viver nesse espaço, né? Entregando valor para a sociedade, até porque assim, eu acho muito inteligente essa questão da diversidade, não só necessária para que a gente realmente tenha uma sociedade transformada, inclusiva. Então, sim, isso é muito importante, mas também é interessante para os negócios, né? Porque o mundo é diverso. Né? O mundo é diverso. Então, se a minha organização não for diversa, ela não vai conversar, não vai dialogar com esse mundo, né? Sem dúvida. Não, toda a razão. Quando você fala que a empresa é produto da marca empregadora, é esse o significado? Essa conexão com as crenças que você está dizendo aqui, o que significa exatamente isso na prática? Também. Eu vou pegar isso, só vou concluir o ponto anterior, que era a segunda grande barreira. Né? E a segunda grande barreira é a grande barreira para N outras iniciativas da empresa, que é cultura. Ponto. Porque nem sempre, e o que a gente vê no mercado é o seguinte, né? Principalmente empresas que crescem muito rápido, a cultura é muito mais lenta de ser transformada do que a estratégia, né? Tanto que tem a frase célebre, né? De que a cultura... Como é que é? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Come a estratégia no café da manhã, exato. Ela come a estratégia no café da manhã. Então, assim... Quando a gente fala desses atributos, dessas crenças indissociáveis, indivisíveis, pétreas, isso nem sempre é um acordo, ou nem sempre está perfeitamente alinhado entre todo o time de liderança. Para muitos, talvez não faça sentido. Né? Então, existe um trabalho muito forte aí, que não é nem de transformação cultural, mas eu diria que em muitos casos é de atualização cultural
diante do contexto de mundo que se apresenta para a gente. Ponto. E que é um movimento que a empresa precisa fazer, sim. Porque a marca empregadora não pode ser uma crença do CEO, nem um enunciado na parede e nem um post do LinkedIn. Ele tem que ser uma crença de todo mundo, né? Para que o líder, por exemplo, um líder de base operacional que está selecionando a vaga de menor complexidade da empresa, busque, persiga e comunique esses mesmos atributos que o CEO utilizaria para a contratação de um vice-presidente. Tá? Então, tem que estar em todas as linhas. E aí a tua outra pergunta era, né, a marca empregadora enquanto um produto. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma simples. Eu falo sobre isso desde lá de 2010, tá? Que é, na verdade, de antes, né? Em 2010 veio na publicação do meu primeiro livro, do Endomarketing Inteligente, onde eu tratei deste assunto. E fiz o seguinte paralelo, né? Se o marketing é constituído, conforme está lá na Bíblia do Marketing, do Kotler, né? No seu capítulo inicial, que marketing é gestão combinada de 4 P's, né? De produto, preço, ponto, promoção. Isso depois tem visões expandidas, mas lá, na essência, são esses 4. Deveria haver um composto de endomarketing também, que é diferente do primeiro à medida que eu estou vendendo a empresa para o meu colaborador, seja para o cara que ainda não entrou, como para o que já está na organização. E aí veja o seguinte: uma oportunidade de trabalho e emprego que a organização me oferece, ela é também, se eu inverto a lógica, ela é também um serviço que essa organização presta, porque afinal de contas, né, eu como administrador quero administrar, os psicólogos querem psicologar, os contadores querem contabilizar, as pessoas têm uma trajetória de carreira, né, elas conquistam uma profissão e para exercerem esta profissão, ou elas vão para um caminho, né, de atuar como autônomas, ser empreendedores, enfim, ou elas precisam de uma organização, né, pública, privada, terceiro setor, enfim, elas precisam de uma organização para exercer essa profissão. Então, assim como a água atende uma necessidade humana de hidratação ou de higiene, ou sei lá o quê, assim como o vestuário atende uma necessidade humana, o celular atende uma necessidade de comunicação, uma seguradora atende uma necessidade de proteção do meu patrimônio, a organização onde eu trabalho também me atende uma necessidade, enquanto indivíduo, de autoexpressão, né, de exercício profissional, de ampliação da minha empregabilidade, de sustento para a minha vida, né, de subsistência. Ela me presta um serviço. Então, vamos imaginar o seguinte, se a gente está falando principalmente de recrutamento e marca empregadora, não é o colaborador, e isso houve um movimento muito severo nos últimos 30 anos, de mudança de poder, né? Que antes a organização ela tinha praticamente todo o poder para escolher as pessoas que nela trabalhavam. E hoje isso está mudando. Cada vez mais os colaboradores, as pessoas têm o poder de escolher a organização com a qual elas se vinculam, principalmente os mais competentes. Né? Então, sim, essa proposta, eu estou diante, eu sou do mercado financeiro. Quantas dezenas de empresas tem no mercado financeiro nas quais eu posso exercer a minha profissão? E por que eu escolheria a A, a B, a C ou a D em relação a todas as outras, né? Se eu tenho hoje esse poder de escolha mais efetivo? Porque essa organização, assim como um consumidor, eu vou lá de novo para o composto de marketing, né? O que um produto que a gente oferece, um produto ou um serviço que a gente oferece para o mercado fora tem? Ele é composto de 3 grandes grupos de coisas, né? Ele tem lá questões tangíveis desse produto, características, então vou pegar o celular aqui, né? O tamanho da tela, a capacidade de memória, a capacidade do processador, isso tudo é engenharia embarcada nele, característica. Assim como a água tem as suas 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. É indissociável, eu não mudo isso. Bom, essas características me beneficiam de alguma maneira. Então, é um benefício. Que da água, como eu falei, a hidratação, do celular e a comunicação, como é que eu me beneficio dessas características? E, por fim,
a gente tem um campo subjetivo, que são os atributos de marca, que, vamos combinar, né, agregam muito mais valor a este produto ou serviço do que as características físicas, né? Quando a gente compra um iPhone, quanto que eu estou pagando por componente eletrônico embarcado dentro daquele aparelho, e quanto que eu estou pagando pela maçãzinha? Exato. Ou seja, são os atributos subjetivos da marca que tornam o consumidor mais predisposto e suscetível a pagar mais caro por este produto do que por qualquer outro. Eu falei da água aqui, né? Quanto vale a água da torneira e quanto vale a Perrier, né? Quanto porque a Perrier tem muito mais moléculas de hidrogênio, de oxigênio, ou vai matar muito mais a minha sede, os 250 ml da garrafinha dela, do que os 250 ml da garrafa da torneira? Não, é a marca. Da mesma forma, se eu penso a organização como um produto, ela vai ter lá características do meu emprego. Características são essas, né? Meu horário de trabalho, minha remuneração, ou seja, o dinheiro faz parte do produto, os benefícios que eu tenho, o programa de treinamento, tudo aquilo que é tangível dessa empresa, que é regra do meu contrato de trabalho. Contrato de trabalho esse, que ele é baseado basicamente em 2 indicadores tangíveis, que é tempo e dinheiro, né? A gente não negocia outras coisas, mas ele tem lá um conjunto. Olha, você vai trabalhar, eu estou te vendendo uma organização, você vai trabalhar aqui comigo, certo? As características que eu te ofereço dessa empresa são essas, X, Y, Z. Você se beneficia dessas características porque esta grana vai te proporcionar a tua subsistência, esse programa de treinamento e desenvolvimento, essa avaliação de desempenho, esse recrutamento interno vai te proporcionar o crescimento profissional, tu vai se beneficiar disso. Mas esta empresa, assim como a marca lá fora, ela tem uma subjetividade. Ela também te entrega, né, oportunidade de aprendizado, ela também te entrega desafio, ela também te entrega diversidade, ela também te entrega um propósito transformador massivo, ela também te entrega autoexpressão, clima organizacional, uma série de atributos subjetivos que fazem com que tu te sinta melhor e mais predisposto a pagar mais caro por esta empresa através do teu engajamento e do teu desempenho. Leia-se engajamento ou leia-se engajado, aquele colaborador que tem o propósito do coração e a estratégia na cabeça e que, portanto, vai entregar essa empresa o seu máximo potencial, porque ela vale muito para ele. Se essa empresa não vale tanto, eu não entrego tanto do meu potencial. Agora, se ela vale muito, e a teoria defendida aqui é a seguinte: assim como a marca de um produto ou serviço é o que mais agrega valor a ele e torna o consumidor predisposto a pagar mais caro, são esses atributos subjetivos da marca empregadora que tornam o meu colaborador a performar mais e melhor nesta organização do que para qualquer outra. Você está claro? Não, ficou. Acho que é sensacional a tua explicação, essas colocações. Acho que o caso da Apple, né, do iPhone é emblemático, porque se você compra um iPhone, você nunca vai dizer eu comprei um smartphone. Você compra um iPhone. E o iPhone não tem concorrência, porque é só o iPhone. Ele inaugura uma nova categoria, enfim, de produto entre os smartphones, né? Isso acho que é um case, do ponto de vista de marca, fantástico. Um dos pontos que eu acho que sempre, muitas vezes é encarado como a grande vilã, mas eu acho que tem o potencial também para ser a grande solução, né, de todos os problemas organizacionais, é a questão da comunicação. No recrutamento, ela parece muito forte. Não comunica bem, isso aqui faltou comunicação. Acho que talvez é uma frase das que a gente mais ouve, né? Como, então, tornar essa comunicação mais fluida, mais digital, que é o que o mundo hoje demanda, né? E qual é essa conexão entre comunicação interna, marca empregadora, como a gente faz isso na prática, né? Como é que a gente rompe as
as barreiras e garante uma comunicação, tornar comum, né, aquilo que os diversos stakeholders na organização têm para colocar, têm para comunicar mesmo. Beleza. Eu vou começar de trás para frente, então, né? Porque, assim, há pouco tu até grifou aí o exemplo do iPhone, e é muito interessante porque logo me veio à cabeça aquele célebre vídeo do Simon Sinek, né? Onde ele fala do case do iPhone sobre a comunicação, começar através do porquê. Golden Circle. O Golden Circle, né? E aí, assim, quando a gente fala de marca empregadora, então vou dar mais um conceito. Marca empregadora é o porquê eu trabalho nesta empresa e não em outra qualquer, né? O motivo que torna essa empresa única para mim. O porquê, né? E até tem um outro vídeo do Simon Sinek que ele fala sobre que ele entrevista alguém e pergunta se essa pessoa ama, né? Você ama sua esposa? Ama sua esposa. Né? Muito bom também. Por quê? Mas quais são as provas disso? Qual é o tangível disso, né? Esse porquê é a marca empregadora. E esse porquê é a essência de uma comunicação efetiva na organização. Comunicação é essa que, para ser efetiva, ela é, antes de mais nada, afetiva. Porque o porquê, ele é afetivo, né? Porque ele é assim, quando a gente pensa em processo de tomada de decisão, existem dois fatores que influenciam, né, a tomada de decisão. O motivo e o critério, né? O motivo tem a ver com crenças, tem a ver com o porquê. O critério é como que eu vou... Começa, por exemplo, na seleção, a gente faz coleta seletiva de lixo em casa. Por quê? Não, porque estamos salvando o mundo, porque o planeta precisa, né? Porque eu, como ser humano neste planeta, eu preciso, né, reciclar meu lixo. Agora, os critérios que eu uso para separar o plástico, metal, etc. e tal, isso vem de uma construção muito mais que não é conceitual. Objetivo. Né? É motivo e critério. Então, a comunicação que alinha, né, a organização, né, para um colaborador, e eu gosto muito eu trabalho muito com essa questão da dualidade. Eu entendo que a dualidade é fundamental entre o racional e o emocional, entre o motivo e o critério, entre a gestão e a cultura, né? entre o tangível e o intangível, entre o colaborador engajado que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça, né? Então a comunicação, ela funciona, né? Então disse que a comunicação que faz sentido é aquela que faz sentir, é quando a gente toca sempre nos porquês, né? E consegue, né, que um cara da base operacional tome decisões com base no propósito e na estratégia da empresa, porque também tem um líder que ajuda a ele entender que aquela tarefa repetitiva, simples, operacional que ele faz, tem uma razão de ser muito importante. Então, o empacotador lá da companhia Zafari, né, que é uma das poucas redes de varejo no mercado, que tem um empacotador, porque hoje todas as outras tu empacota, lá tem alguém que guarda tuas compras, para que esse cara, quando ele se depara com um mamão e uma caixa de sabão, que foram as únicas compras do cliente, eu vou separar em 2 sacolas diferentes. Cabe numa. Mas se eu botar o mamão e o sabão em pó, pode amassar, pode mudar a integridade das compras do cliente, ele ainda vai chegar em casa com uma experiência negativa. Então, eu vou separar. É uma atividade de baixa complexidade, mas que foi acionado nele essa vontade, esse propósito de bem atender, e ele vai para critérios de tomada de decisão naquela hora. Ou como eu brinco no exemplo da velhinha, né, do ônibus, o motorista está parado no ponto, é altamente engajado, desceu quem tinha que descer, subiu quem tinha que subir, ele vê uma senhora idosa caminhando em direção ao ônibus e sinalizando para esperar, e ele tem que tomar uma decisão. Aí, se o propósito dessa empresa é prestar serviço de transporte coletivo com agilidade, excelência operacional e pontualidade, será que ele espera? Provavelmente. Agora, não. Se ele tem o atributo da pontualidade e também da excelência de atendimento ao usuário, ele já ganhou um outro elemento afetivo, né, subjetivo. Então, talvez ele avance o ônibus em direção à senhora idosa para reduzir o tempo dela
né? Mas para também reduzir o tempo dos outros 40, 50 passageiros que estão às costas dele. Então, esse porquê, junto com os comos, é muito importante que seja comunicado. Então, eu acho isso é o grande elemento dessa comunicação transformadora. E aí, eu acho que tem um outro aspecto também, né? Reportando lá de novo, de que mais importante que a empresa comunique aquilo que faz é fazer o que ela comunica, que é liderança, né? Então, assim, liderança sempre foi, acho que continuará sendo, né, um grande desafio para a comunicação das organizações. Porque, e aí, assim, a gente vive um grande momento nesse sentido que talvez esteja sendo subaproveitado pelas empresas até, né? Porque depois do emprego das tecnologias sociais na comunicação interna, a gente perdeu, já não tem mais uma dificuldade logística que antes tinha. Porque quando eu queria, lá em 2004, falar com os 236 gestores, fazer com que o CEO falasse com os 236 gestores de uma rede de farmácia que eu atendia, eu tinha que gravar 236 DVDs e mandar por malote para chegar em Uruguaiana, que fica a 660 quilômetros de Porto Alegre, uma semana depois. Agora não, agora esse CEO pode falar não só com o gerente através do vídeo, ele pode falar tempo real com todos os colaboradores simultaneamente. Então a comunicação, ela se achatou, pá, né? Então o cara que está lá na tecnologia social do Magazine Luiza fala, e fala mesmo, é do case, ele escreve para Luiza Trajano, né? Pode até ser que não seja ela, pessoalmente, que responde todas as mensagens, mas claro, há uma escuta desse colaborador lá da base. Eu acho que o grande momento aí da comunicação é inverter a lógica que a gente sempre teve, que esse exemplo que eu usei das farmácias é, na verdade, um exemplo de logística da informação. E agora não é mais como eu falo ao colaborador, mas como eu escuto. Porque, poxa, a gente já escuta os nossos clientes lá fora, faz os NPS, faz os CSATs, para melhorar a qualidade de produto ou serviço, e porque quer a crítica do cliente, né? Porque o elogio não vai ajudar a empresa a melhorar, mas a crítica vai. Então, por que raios eu não ouço o meu colaborador para melhorar a qualidade da minha gestão? Isso eu acho fundamental, entender que a comunicação interna se trata muito mais, né, de ter mensagens que sempre direcionem para o porquê dessa organização, e de ter um fluxo inverso de escuta ao colaborador. Ótimo. Muito bom, Daniel. Acho que faz todo sentido a gente pensar, porque a liderança, isso me defende que liderança é exemplo, né? Então, é isso. As pessoas vão, acho que quando você fala ali, né, antes de comunicar aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer aquilo que de fato comunica, né? As palavras falam, mas as suas atitudes gritam, né? Então acho que isso é um baita exemplo. E aí quando para a gente encaminhar aqui para fechar o nosso bate-papo, acho que a gente podia ficar aí horas conversando, mas a gente de alguma forma precisa também fechar. Você já liderou e lidera times aí diversos, enfim. Quais são, para além das competências técnicas, obviamente, porque aí cada posição vai ter os seus requisitos, né? Mas quais são as competências comportamentais? O que você busca numa pessoa quando você a contrata e que tipo de avaliação, né? Como é que você faz essa avaliação? Claro que o RH já suporta muita coisa, mas assim, você como gestor, o que você olha e como você avalia essas competências pessoais? Uma pergunta interessante, né? Se eu já cheguei a parar para pensar e tangibilizar isso tão claramente. Mas deixa eu começar num ponto um pouco anterior, que eu acho que tem a ver com a conexão entre marca empregadora e recrutamento, né? Que esses dias eu estava me deparando com alguns dados sobre isso, e tem um dado que diz assim, né? A força de trabalho das empresas hoje, há vários estudos sobre engajamento,
que dividem assim, os caras que são altamente engajados, os moderadamente engajados e os não engajados. E a gente está falando mais ou menos de 40% de profissionais altamente engajados, 25% de profissionais não engajados, e aí tu tem ali uma camada intermediária, né, que dá cerca de 35 também, né, de moderadamente engajados. E aí o que é curioso é que, dentre os não engajados, esses caras têm comportamentos diferentes em relação a grandes desafios da empresa. Então, por exemplo, na pesquisa lá agora é Willis Tower Watson, né, eles dizem o seguinte, que dentre os não engajados, aliás, dentre os altamente engajados, 75% destes 40 que são altamente engajados, eles acreditam que o seu trabalho individual contribui diretamente para a rentabilidade da organização. Então, ele sabe, né, que aquilo que ele faz gera receita. Já dentre os 25% de não engajados, somente 26% deles acredita que o trabalho dele contribui diretamente para a rentabilidade da organização. Então, se você pegar uma empresa com 4.000 colaboradores, 25% são 1.000 desengajados, desses 1.000 desengajados, 260 não acredita que o trabalho dele contribui diretamente para a rentabilidade da organização. Então, o que esse cara vai fazer na frente do interruptor de energia do banheiro que pede para ele apagar a luz quando sai? Deixar aceso. Tá, e aí isso vai se manifestar em outras N questões da vida dele. E aí tem um dado também, dessa mesma pesquisa, que diz o seguinte, dentre os não engajados, aliás, dentre os não engajados, que são 25%, 43% deles têm planos de deixar a empresa no curto prazo ou está ativamente procurando outro emprego. Então, é 10% do total. Já dentre os altamente engajados, somente 2%. 20 vezes menos a probabilidade de um altamente engajado estar procurando um outro emprego ou ter planos de sair da empresa no curto prazo. E aí eu fiquei pensando assim, quando a gente fala de recrutamento, quem é que eu quero contratar? Eu quero contratar os 2% que são altamente engajados na empresa. Então, é óbvio que a gente vive um cenário de mercado onde tem muita gente talentosa, precisando, querendo se empregar. Mas quem é que eu tenho que... A minha mensagem para recrutamento tem que atingir os 2% de altamente engajados em uma outra empresa, porque é muito provável, né, que se ele já encontrou o autodrive necessário para ser engajado na minha também. É claro que, muitas vezes, alguém que é desengajado na empresa X é porque não tem fit, né, com aquela cultura. E aí ele vem para a minha empresa e vai ser altamente engajado aqui. Dei esse cenário para conseguir responder a pergunta, que é para te dizer o seguinte, eu acho que o que eu procuro nas pessoas é justamente esta capacidade, né, essa predisposição que vem de um alinhamento de valores, sim, à cultura da organização que a gente tem, para que ele aqui seja, de fato, uma pessoa engajada. Né? Então, eu busco principalmente, não no hard skill, assim, mas no soft skill, essa possibilidade, né, que essa pessoa tem de entregar-se ao trabalho. Não porque vai trabalhar durante muito tempo, mas de entregar-se a um propósito da organização, porque ela quer revelar o seu máximo potencial, ela quer entregar aquilo que ela tem de melhor, que vai desde o desligar o interruptor de energia, né, em cada projeto, em cada atividade, em cada tarefa que ela faz, ela procura fazer isso de uma melhor forma possível. Como naquele exemplo que eu uso dos pedreiros, né, que havia 2 pedreiros trabalhando, e quando a gente pergunta para o primeiro, ele diz que está levantando uma parede, e quando pergunta para o segundo, ele diz que está construindo uma catedral. Então, pessoas que sejam construtoras de catedrais, né, que vejam valor naquilo, na entrega do seu máximo potencial. Muito bom, Daniel. Puta, valeu mesmo. Obrigado aí pela tua... Acho que uma aula mesmo, passando por vários conceitos. Eu gosto muito dessas ideias contraintuitivas, né? Então, quando você diz que vai na contramão de algumas coisas, eu acho isso muito interessante, porque no final as grandes mudanças
quando a gente observa as pessoas que realmente fizeram e transformaram em qualquer campo do saber, do conhecimento, enfim, elas tiveram uma atuação contraintuitiva. Né? Se a gente pegar o que a Apple fez, nenhuma pesquisa de mercado apontaria que alguém precisaria um iPod, um iPad, um iPhone. Né? Ela criou ali, baseado numa visão, numa cultura de inovação e de valorização das pessoas, da sua marca, um novo mercado em que, é o que você falou, durante anos, né, ela competiu de forma isolada e ainda assim hoje com bastante, mesmo que não seja isolada, né, com bastante segurança aí com relação a outros competidores. Acho que o papo foi super fluido, muito bom. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre a marca empregadora, a comunicação e como isso se tangibiliza para as pessoas. Isso vai afetar, obviamente, o recrutamento, porque, no fim, a capacidade dessas pessoas, desses empregados, desses colaboradores, falarem bem, né, comunicarem os valores da marca, vai, de fato, influenciar em toda a tua capacidade, em toda a capacidade organizacional de atrair essas pessoas, né, e, obviamente, lá na frente, com outro subsistema de retê-las e mantê-las altamente engajadas. Então, obrigado de verdade aí pela tua contribuição. Deixo um espaço aí para a tua mensagem final, se você quiser deixar também as tuas redes sociais, enfim, algum meio de comunicação para que as pessoas possam te encontrar, fica à vontade, o espaço é teu. Obrigado, Gabriel. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite, agradeço por esse espaço aí para a gente estar tendo uma discussão de alto nível como essa, é sempre muito bom. Para as pessoas que quiserem me seguir no Instagram, @Daniel Costa Endomarketing, ou EndoMKT, e no LinkedIn, Daniel Costa BWG. Vai ser um prazer receber vocês ali, né? E eu acho que fica a mensagem de, assim, se a comunicação ela é percebida para muitas empresas como o principal problema, eu já acredito que ela é, na verdade, solução para todos os outros. Verdade. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído aí para todos vocês e que a gente se encontre em breve. Muito bom. A todos os nossos ouvintes, muito obrigado aí por escutar aí o nosso bate-papo. Se inscreva aí no nosso podcast. Se fez sentido para você, curta, compartilhe. E a gente se vê na próxima semana, no próximo podcast. Um abraço a todos.